Como vocês estão? Vocês estão bem? Ok, autorizar a gravação. Ah, que benção, que benção. Bom saber que vocês estão bem. Hoje é sábado, gente. Hoje é sábado. Eu sei que essa pergunta parece meio louca e meio óbvia. É porque nos últimos dias, os dias têm sido tão corridos, né? Que você tem que se perguntar que dá até hoje. E eu não sei se vocês têm vivido meio assim, né? No automático, né? E isso é um perigo ao mesmo tempo, né? Porque você pode viver a vida deixando apenas que ela te conduza, ao invés de conduzir a vida, entendeu? Aqui o trocadilho, um monte de gente aí que me acompanha. Esse povo é doido, gente. Esse povo vem atrás de mim. O que é que vocês querem? Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Como disse acerca de Jesus, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eita, misericórdia. Mas amém, glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra hoje para o seu coração. Quem acredita nisso, diga eu. Só quem acredita. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, toda vez que eu tenho a oportunidade de ministrar para alguém, eu sempre digo, cara, quando você for para algum lugar em que alguém vai ministrar a palavra de Deus, vá de maneira intencional, quero dizer. A palavra diz que quem recebe um profeta na condição de profeta recebe galardão de profeta. O que significa galardão de profeta? Nada mais é do que o privilégio de ver e ouvir aquilo que Deus declara sobre o seu povo. É só isso, mas isso pode mudar a vida e mudar destino. Mas eu realmente acredito que Deus tem uma palavra hoje para o seu coração. Então, aumente sua expectativa no Senhor, porque desta forma eu me livro da responsabilidade de te entregar alguma coisa e coloco sobre os seus ombros, porque não é sobre mim, é sobre você e o Espírito Santo de Deus. Você lembra que Zaqueu subiu na árvore? Quem lembra que Zaqueu subiu na árvore para chamar a atenção de Deus? O que você está disposto a fazer hoje para chamar a atenção do Senhor? Hã? O que é que você fez? Tem uma música, o cancioneiro popular, né? Ele diz: faça uma loucura por mim. Eu acho que todos vocês, principalmente os mais velhos, conhecem. Qual loucura você fez essa semana? Ainda que você já seja crente, você já ouviu em algum lugar. É, você já. Qual foi a loucura que você fez por Jesus nesses dias? Hum? Jesus adora loucura. Uma moça, quando ela está apaixonada, ou um rapaz, normalmente faz loucuras, né, gente? Loucuras de amor, como se diz, né? Então, desde uma serenata a uma viagem longa de ônibus, né? Atravessa-se um continente. Hum? A fim de chamar a atenção da amada e do amado. Jesus, querendo chamar nossa atenção, ele atravessou a eternidade, veio para a terra e se entregou naquela cruz, e ele disse: eu amei vocês de tal maneira que me entreguei só para ter vocês, só para ter o coração de vocês. E agora o nosso papel, a nossa responsabilidade é responder a esse amor com loucura também, né? Então faça uma loucura por Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse não é o tema da nossa conversa, mas eu queria somente descontrair um pouco, porque a maioria aqui, se não absolutamente mulheres, então eu sei que esse assunto de amor, de love in love, mexe com o coração de vocês, né? Só uma forma de fazê-las despertar um pouquinho, né? Vocês adoram uma história de amor. Eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhas, e elas todos os dias estão contando uma coisa nova. Eu digo, ai meu Deus, eu acho que eu já ouvi essa história, não por vocês, mas alguém já me contou uma história muito semelhante. É sempre a mesma coisa, Romeu e Julieta, aquela história de borboletas no coração. Mas amém, eu quero orar por você e orar por esse momento. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela vida de cada um dos seus filhos que está aqui neste lugar, cada pessoa que o Senhor trouxe até esse lugar. Deus, eu sei que o Senhor é maravilhoso. A tua palavra diz que desde a eternidade não se viu e nem jamais se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que em ti espera. E nós estamos aqui como igreja do Senhor, porque nós esperamos em Ti. Eu dou graças a Ti, porque, como está escrito, aqueles que em Ti esperam não ficarão envergonhados, muito menos confundidos. Ninguém, Senhor, sairá daqui neste lugar debaixo de confusão ou vergonha, porque o Senhor é o Deus que, no lugar da vergonha, o Senhor coloca a honra, e no lugar de tudo que perdemos, o Senhor sempre deposita
o nosso galardão de maneira sacudida, né, Paulinha, minha prima querida que está aqui também. É, é isso, saudade de você, Paulinha. Tá bom, gente? Olha só, quantos de vocês já se questionaram por que foi que eu nasci, para que eu nasci, qual o propósito da minha vida? Quais são os dons que eu carrego comigo? Isso acontece muito nas igrejas, você vê alguém servindo, porque eu penso que antes da igreja a gente não tinha muita consciência sobre essa coisa de dons, né, pastora Jaque? A gente não tinha muito essa consciência de, ok, para que eu nasci? A gente vivia sempre no automático, então, normalmente é sempre assim. Então, se meu pai foi sapateiro, então eu também vou ser um sapateiro, né? Então, se minha mãe foi médica, eu também vou ser um médico. Se você tem uma doceira, então você vai ser uma doceira também. Claro, nessa geração vai aprimorar um pouquinho mais, muito mais gourmetizado, né, Maísa? Muito mais frutada aí o negócio. Mas, via de regra, a gente acaba seguindo o caminho dos nossos pais. Não é isso, gente? Não é isso, não é assim? Não é isso? Apesar de que existe uma geração nesses dias que, por influência de diversos meios, seja redes sociais, seja. Ai, gente, é muita livros, seja informação, comunidade, palestras, podcasts, enfim, muita coisa nos influencia hoje a fim de que nós possamos a pensar um pouco mais sobre, cara, para que eu nasci? O que foi que Deus colocou em mim que eu posso usar a fim de que eu possa contribuir ou deixar algo para a minha geração? Alguém já se perguntou sobre isso? Então, essa pergunta hoje, ela é muito mais. Você precisa ser muito mais esperto e diligente em fazer essa pergunta. Por quê? Porque o mundo tornou-se competitivo, né, Maísa? Complexo, né? Assim, Magda, antigamente, vocês são de uma geração, você é jovem, mas de certa forma de uma geração onde parece que a vida era mais confortável, parece que você não tinha que ter tantas preocupações acerca da carreira que você iria escolher. Hoje, inclusive, já existe no mercado, já existe hoje pesquisas muito sérias que já determinam sobre profissões que no futuro irão escapar das nossas mãos, que estão ameaçadas, que não mais existirão, deixarão de existir. E por isso nós precisaremos, os profissionais dessa área vão precisar se esforçar um pouco mais para encontrar outra coisa para fazer. O que dizer daquele técnico que revelava aquele filmezinho? Vocês lembram daquele filme da Kodak, aquela lojazinha que você ia e já, que lembra assim, deixe disso. Eu lembro dos meus primeiras fotos foram assim, então para com isso. A geração milênio aí, talvez não, mas veja bem. Aí você tem aí, você tinha aquele profissional já não é, ele já não responde às expectativas, ele já não consegue mais atender às expectativas e pasme, por conta dessa instabilidade de mercado, dessa exigência, e eu não vou falar aqui de economia, não é isso, tá bom, gente? Existe um apelo e uma necessidade muito grande de que você possa descobrir algo que te dê segurança, porque é isso que a gente está procurando, sim ou não? O ser humano quer duas coisas na vida: ele quer segurança e realização, sim? Você quer viver uma vida segura e uma vida realizada, onde você tenha prazer, onde você goste daquilo que você faça. Eu, por exemplo, olha para mim, olha o meu sorriso. Eu adoro olhar para vocês e comunicar para vocês, e eu descubro fatalmente que esse é o meu destino, comunicar para vocês. E isso é incrível. Isso me empolga naturalmente. Eu acho que dificilmente a minha profissão vai ser desses dias, pelo menos, deixadas de lado, porque eu treino pessoas, eu aponto o caminho para as pessoas, né? Sou um facilitador aí das escolhas das pessoas, mas, porém, todavia, há quem, diante de tantas alternativas, de tantas escolhas, fica doidinho, sim ou não? Quem já passou por aquele período do vestibular?
que você tem que escolher uma profissão e você sabe que é para a vida toda, né? Primeiro que custa caro, é um investimento. Você não pode escolher errado, não é isso que falam para a gente? A gente, e na hora da escolha, você antigamente era assim: você tem que escolher direito, engenharia ou medicina. Não era assim? Eu não sei se na sua época. Eu, por ser péssimo em cálculo, eu disse: olha, eu sou um burro falante, eu sou aquele burrinho de Shrek, então só me resta uma única chance. Talvez o direito eu tenha sucesso nesse negócio. O povo diz que eu tenho oratória razoável, dizem que eu é, converso, consigo me comunicar bem, me conectar com pessoas, talvez seja esse. Sou, para além disso, segundo minha família, diz que eu sou contencioso, eu sou brigão, eu faço de tudo, eu sou o tipo de pessoa que compra uma briga. Eu não peço para entrar numa briga, eu compro uma briga, eu sou contencioso, eu discuto sobre tudo, sobre as folhas que caem. Ontem meu sobrinho falou: olha só, tio, você tem sempre uma opinião contrária. E eu acho que você faz isso porque você quer ganhar sempre. Eu disse: não é, sobrinho, é porque eu tenho uma opinião própria. Muito bem, esse assunto vai ficar para depois, pois não é o tema aqui. Eu vou ter que pensar um pouco mais sobre isso. Gente, a questão toda é: a maioria das pessoas não conhece o seu verdadeiro propósito na Terra, e isso é muito importante. Porque, apesar de você ter dúvida sobre o que realmente fazer, isso aponta para o caminho. Você nasceu para fazer algo, sim ou não? Todo mundo nasceu com um destino estabelecido por Deus. Porque tudo que Deus fez na obra redentiva está diretamente relacionado com você e com quem você é. Nenhuma vida que está aqui agora me ouvindo é um erro. Fomos enviados para cá com uma missão, e é verdade que no começo das nossas vidas nem sempre foi fácil. Eu não sei a sua, mas a minha origem, o meu nascimento foi caótico. Eu sofri abuso sexual dos meus 5 anos aos 12 anos. Você imagina o que isso gerou na minha identidade? Como eu fui literalmente afetado por tudo que me aconteceu. Quando você tem situações como essa, descobrir, saber quem você é e o que você gosta, torna-se um trabalho demasiadamente difícil. Porque você está debaixo de camadas, você carrega consigo ali palavras negativas, você carrega coisas que, ao invés de te afirmar como uma pessoa digna, pelo contrário, te puxa para um lugar que não foi o lugar que Deus te criou. Mas, a despeito disso, eu estou aqui falando para você de propósito. Isso significa dizer que eu tenho encontrado o meu caminho, e graças a Deus por isso. E não só isso, eu tenho apontado também um caminho para as outras pessoas, porque eu fiz essa jornada e eu sei como chegar. Eu sei como chegar no meu destino. Você sabe como chegar no destino que Deus estabeleceu para você? Você tem construído, você tem uma meta para os próximos 10 anos, para os próximos 5 anos, ao menos você sabe para que Deus te chamou na vida. Mas se isso for demasiadamente complexo para você, eu te pergunto: você reconhece os talentos que Deus colocou em você? Tem uma coisa na nossa sociedade que eu odeio isso, com todas as letras, principalmente no nosso meio cristão, somos encorajados a negligenciar e a rejeitar e até ser falsamente modestos sobre as nossas habilidades. Veja bem, se alguém chega para mim e diz: olha, você fala bem, você é talentoso, fatalmente eu, para mostrar que sou humilde, eu devo então dirigir-me a você e dizer: não, que é isso? Não sou não, mas no fundo eu sei que eu sou, então eu deveria ser honesto com você. Mas por trás disso existe um pensamento do diabo e mentiroso de que eu estou sendo humilde. Humildade não é ausência de talento, tá bom? Grave isso no seu coração. Quando você vê alguém que fala sobre si mesmo com segurança, com clareza, ela está dizendo para você: eu sei quem eu sou porque
eu me conheço, eu passei pelo processo de autoconhecimento, eu olhei para Deus e descobri quem eu sou através dele e nele. Então, nós somos, desde logo, desincentivados a desacreditar nos talentos que Deus colocou na gente. Então, a humildade nada mais é do que você reconhecer que você é talentoso, mas no final você não é mais e nem é menos do que ninguém. Cada um no seu devido lugar, cada um atua na sua área, cada um com o seu devido talento, e no final todos nós cooperamos para uma obra que Deus colocou no nosso coração e na nossa vida como registro de identidade. Tá certo? Então, nunca mais diga isso. Nunca mais, quando eu falar para você, você é bonita. Quando eu disser, você tem olhos bonitos. Quando eu falar para você, você é talentosa, você fala bem, você escreve bem. Nunca mais diga, rejeite isso, porque você fatalmente está diminuindo quem você é e a sua identidade. E pasme, para que não pareça que isso é uma coisa comum e natural, eu quero que você entenda que o nosso cérebro, ele não sabe o que significa verdade ou mentira. E tudo que você fala em voz alta, ele está recebendo. Então, se você o diminui, se você lança palavras negativas sobre você, ele vai receber e ele vai naturalmente performar através da sua crença. Porque você é o resultado daquilo que você acredita. Entendeu? Provérbio disse. Assim como o homem acredita na sua alma, assim ele é. Tudo que você faz está contaminado pelo tipo de crença que você carrega. Se você vê alguém próspero e abençoado em alguma área da sua vida, você pode ter certeza que aquela pessoa ela é próspera não porque ela teve acessos a recursos, não, porque ela usou o recurso que estava dentro dela, a mente. A mente dela é uma mente digna, é uma mente santificada. Não importa se ela é cristã, não importa se ela é alguém que é, ama a Deus ou não. Tem muita gente, vou falar, existe uma diferença entre você ter de Deus na sua vida e você amar a Deus. Entende isso? Ainda não, vou explicar para você. Tem muita mais gente que tem mais de Deus na sua vida do que no mundo secularizado, do que o contrário. Quando um homem assume sua identidade e vira um senhor de uma grande empresa, quando um homem, na qualidade de homem, tem a sua família ali muito bem edificada e construída, independente de ter Cristo no centro ou não, ele tem muito de Deus na vida dele. Porque já que esses são os nossos atributos, tudo que nós temos e conhecemos sobre bondade, sobre amor, sobre construção, sobre dignidade, vem de Deus. Fomos criados para isso. Deus colocou essa essência em nós. Agora, é possível você também lidar com pessoas que se dizem cristãs, mas são pobres miseráveis. E nesse sentido, eu não quero que você entenda que eu estou dizendo que você é pobre de recursos. Não é sobre esse tipo de escassez que eu estou falando. É sobre mentalidade. A pobreza, ela procura, ela tem um lugar geográfico. Você já percebeu? E por favor, não me chame de arrogante, porque eu tenho origem muito pobre. Eu digo de escassez de recursos, tá bom? Mas mentalmente falando, eu tenho construído a minha jornada, eu tenho crescido e adquirido inteligência para entender que a pobreza, Jaque, nada mais é do que a manifestação de crenças. Nada mais é do que isso. O corpo que você tem hoje, o corpo que você carrega consigo, é resultado da crença que você carrega com você também. Entende isso? Não vou entrar nessa seara. Veja bem, eu amo, porque a pobreza, ela é barulhenta. A pobreza, ela é suja. A pobreza, ela é caótica. Você vai para uma praia, a depender da praia que você vai, eu sou baiano, eu vou para a praia, tem determinadas praias que eu não vou, e eu não vou porque me sinto superior a ninguém. Eu não vou porque a minha vibração não está na mesma vibração que elas. Eu não vibro igual aquelas pessoas. Eu gosto de lugares organizados. Eu gosto de lugares aonde você tem as coisas organizadas, aonde o som não é caótico, onde eu consigo pensar e colocar a minha mente no lugar. Quer conhecer a mente de alguém? Visite a casa dessa pessoa, visite o quarto dessa pessoa, visite a vida dessa pessoa.
E você vai descobrir que tudo que ela está produzindo à volta dela é nada menos do que fruto da sua mentalidade. Porque tudo que Deus vai criar na sua vida vem a partir daquilo que ele já colocou dentro de você. Mas esse não é o assunto, mas eu sinto o Espírito Santo de Deus querendo nos mentorar e nos instruir acerca disso. Eu sempre digo: adquira conhecimento. Compre o conhecimento como se fosse o maior tesouro que você possa ter na vida. Salomão, o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio do mundo, ele teve o reino próspero e abençoado como foi, ele adquiriu riqueza, lugar, honra, por causa da sabedoria e da mente e da inteligência que ele tinha. Consegue compreender? Você sabia que a ignorância é um tipo de orgulho? Não querer aprender é orgulho? Só que o problema, já que é que na maioria das vezes, isso é um problema, porque quando você continua repetindo padrões que não te levaram a lugares nenhum, e você não tem coragem de questionar, e você continua fazendo a coisa da mesma forma, e você sempre vai reproduzir o mesmo resultado, e você não muda, você não entendeu que você está afetando toda a sua geração. Você não entendeu que você está afetando a sua família inteira, o seu povo inteiro. Consegue entender o que eu estou falando? Faz sentido para você? Esses dias eu falava com um grande homem de Deus que eu amo ele, sou apaixonado, é uma vida que eu amo, que eu tenho acompanhado, tenho de alguma maneira mentorado, e eu falei com ele, e ele tem problemas seríssimos de alma, e eu falei, cara, você precisa enfrentar uma mentoria, você precisa enfrentar o processo terapêutico, você precisa sair desses lugares, porque as suas crenças não vão te levar muito longe, e você fica culpando as pessoas que amaldiçoaram a sua vida, mesmo você sendo um pastor, mas você não está disposto a abrir mão disso, a se entregar a um processo terapêutico, a descortinar as verdades e as mentiras que estão dentro de você. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse: eu não tenho coragem, eu não tenho coragem de fazer isso. Eu falei: você não faz isso porque você é orgulhoso. Você não tem coragem porque o seu orgulho é maior do que a sua vontade de crescer. Você não muda o seu padrão porque você não ama os seus filhos o suficiente para entregar para ele uma nova mentalidade para que eles sigam o seu destino, para que eles não parem aonde você parou. Eu sei, querido e querida, você não entrou nessa live para ouvir isso, e nem eu tinha o plano de falar isso para você. Mas eu sinto o Espírito Santo de Deus falando e bradando, e eu vou falar para você, eu vou entregar tudo, já que fala para mim, querida, quanto tempo eu tenho, porque eu tenho que ser diligente e prudente em tudo que tenho para entregar aqui. Fala para mim, Jaque, quanto tempo? 40 minutos? 30? Uhum, 30 minutos? Deixa eu falar um negócio aqui para você, querido. Se você deseja fazer algo relevante que gere impacto à sua geração, você precisa responder e ter resposta para algumas perguntas que eu vou fazer para você agora. Ah? Porque essas perguntas, Magdas, elas são importantes, tão importantes para a minha vida e para a sua vida, que por causa dessas perguntas você tem presidentes no palácio. Por causa dessas perguntas, pastora Jaque, existe pessoas agora como mendigo na rua, existe pessoas como prostitutas na rua. Por causa desses questionamentos, existe pessoas se drogando, aplicando nos seus braços metafetamina, sei lá o quê, estão intoxicadas por causa dessas perguntas que não se fizeram, ou se fizeram, não perseveraram em obter resposta. E são cinco perguntas, são as perguntas fundamentais da existência humana que você precisa gastar tempo, dinheiro, sua inteligência, questionando, buscando, interrogando-se. Quem sou eu? Essa é a primeira pergunta. Isso fala sobre identidade. Você sabia? Isso é muito forte, porque eu, 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 aos 20 anos de idade, foi bem recente, tá bem? Isso foi bem recente. Não pense que eu sou uma pessoa
da velha guarda, apesar da minha linguajar, não, viu? Fica aí. Fique crente, porque isso eu não vou pedir para Jaque derrubar você. Deixa eu falar um negócio para você. A maioria das pessoas não sabe quem são. A maioria das pessoas estão nesses dias vivendo a vida que alguém lhes impôs. A maioria das pessoas estão vivendo a vida que as circunstâncias lhe trouxeram. Você sabe qual foi a vida que o diabo criou para mim? Tudo que eu vi na minha infância, você sabe o que gerou para mim? Gerou uma identidade fragmentada. Sabe o que eu pensava agora que eu fui tão abusado, tão espoliado, e vou ser um prostituto? Em vários momentos da minha vida, eu pensei, eu vou ser um prostituto. Eu pensei, ok, eu tenho uma estatura mediana, tenho uma aparência razoável. Então, como eu não dou certo na vida, eu penso, eu vou ser um prostituto. De repente, eu consigo, né? Eu pensava, juro, tô sendo muito real contigo. Olha com identidade fragmentada pode fazer comigo e com você. Pasme, eu não fui uma única pessoa que teve esse tipo de pensamento, porque na minha primeira infância, sabe quais eram os meus pensamentos? Eu pensava, ali ainda já doentinho, mas eu pensava, eu queria ser um. Eu desejava ser. Eu queria ser um palestrante, eu não sei onde eu vi isso, mas eu queria ser um palestrante, eu queria ser um advogado de um tribunal americano, aqueles bem contencioso, mas de repente eu me via com todas as dores e tudo que eu vivi, que eu passei, dizia, não, não há esperança para você, de onde você veio, não há possibilidade, então você vai ter que usar o que você tem, e o que você tem é o seu corpo, porque sua mente não serve para absolutamente nada, ela está ferida. Mas algo falava muito maior dentro de mim. Eu pensava, eu nasci para algo melhor e maior do que o que eu estou vivendo nesses dias. Eu nasci numa roça e nem carro passava aonde eu nasci, não tinha eletricidade. Então eu ouvia um barulho do outro lado. Gente, pasme, quando esse carro ouvia esse barulho, eu achava incrível. Eu pensava, o que tem depois daquele morro, o que tem depois daquilo? Eu era basicamente, eu era quase um aborígena, era uma coisa, no mínimo, desconcertante, mas algo falava que eu não nasci para morrer dentro daqueles matos. Enfim, mas essa é a minha história. Porque foi a história que contaram para mim, foi a história que o abuso contou para mim, foi o que eu vivi. Imagina você ser abusado no mínimo uma vez por semana, dos 5 aos 12 anos. E não, para além disso, eu tinha um pai que do jeito dele, ele tentou nos educar, e ele não era amoroso, e ele não tinha palavras de afirmação. Então, as palavras que eu vi nos primeiros dias, por ser dislexo, TDA, por ter descalculia, era: você é burro, você é lerdo, você não aprende, você é um jegue. Eram essas palavras, e antigamente falar sobre isso cortava o meu coração. Hoje eu entendo que era um homem que estava reproduzindo aquilo que ele recebeu. Foi essa a história que me contaram sobre a minha vida. Mais tarde falaram para mim, ok, você gosta também de homem, então possivelmente você vai ter que se relacionar com homens também. Você é flex, você é como um carro a gás, a óleo, gasolina, não sei como. Enfim, e tudo isso era eu tentando. E eu não sabia quem eu era, eu não sabia que tipo de cor eu gostava, eu não sabia quais as texturas de comida eu gostava. Eu não podia, eu não sabia falar até os 17 anos, eu não dava uma palavra. Eu era completamente monossilábico. Eu simplesmente falava assim, não. Eu fui ensinado que ser bem educado era não contestar e nem questionar qualquer pensamento. Meu pai me ensinou isso, eu não podia ter voz altiva. Eu não podia me posicionar sobre nada, nasci completamente desconfigurado. Eu fui criado para simplesmente servir ao outro, uma obediência servil. Eu lembro que uma certa feita, meu pai disse que ia vender o meu cão, que eu tinha um apego absurdo por ele. Era o que me dava afeto naqueles dias, e eu disse: meu cachorro você não vai vender. Pelo simples fato de eu falar isso, ele simplesmente me deu uma surra que eu até hoje lembro. Só por eu ter questionado o fato, ele vendeu a cachorra. Então, eu não sei de onde você veio. Talvez você esteja vivendo a identidade que contaram para você. Eu não sabia que eu tinha o dom de falar, até que me deparei aqui com vocês agora. Eu tenho descoberto que falar é o meio de eu expressar e de eu manifestar a minha identidade. Entende isso? Quem você é?
quem você é. Quem sou eu? Quem sou eu quando todas as minhas funções elas se tornam desnecessárias? Quem sou eu quando os meus dons estão na gaveta? Quem sou eu quando ninguém está vendo? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a primeira pergunta. Responder isso talvez seja a coisa mais difícil, mas eu acho que você deveria ter isso escrito num caderno. Quem sou eu? Se perguntar quais são os meus valores, quais são as minhas crenças. Por que eu faço o que eu faço? Será que eu estou fazendo porque, pasme, tem uma pesquisa que demonstra que já que você, querida, você carrega a sua mãe, sua avó, seu bisavô, até a sua terceira geração você carrega consigo. E agora eu entendo quando a Bíblia diz que há maldição que acompanha os filhos até a terceira e quarta geração. Isso significa dizer que parte do que você está, que na maioria das vezes as suas reações não são suas, é o seu avô, é o seu bisavô. Talvez a crença que você esteja carregando em você não seja a sua, porque por mais que eu diga, olha, quando eu crescer eu não quero ser como meu pai, eu não quero ser como minha mãe, eu não vou fazer esse tipo de coisa, eu dou aula, eu ensino o tempo todo, e uma das coisas, Maísas, que eu percebi é que às vezes eu estou diante de alguém que é um pouquinho mais lento para entender as coisas, ou talvez o meu método não é tão bom. Eu fico perguntando, dentro de mim surge uma voz de cabeça que diz: como assim você não entendeu o que eu estou explicando? Você quer que eu explique de novo? Aí eu lembro: esse não sou eu, esse é o meu pai me ensinando a soletrar. E eu disse: eu não vou reproduzir você, porque você morreu lá, você ficou lá. Não, olha, você se chama, você, o nome é outra pessoa, você carrega uma outra identidade. Você é outra pessoa. Esse que está falando aqui é Vicente Cecílio, esse não é você. Que vozes você tem carregado consigo? Talvez a voz de alguém que disse: ei, filha, você é burra. Ei, filha, você não é o suficiente. Alguém olhou para você e disse: sabe de uma coisa? A sua beleza não é o bastante. Você é bonita, mas talvez não seja o bastante. Talvez você cresceu num ambiente, no lar de concorrência com a sua própria mãe, onde ela diminuía a sua grandeza para que ela pudesse caber na sua vida. Talvez você conviveu com pessoas, tenha convivido com pessoas que ao invés de celebrar o que você carrega, o que é uma dádiva, quando você encontra alguém que faz isso por você, talvez você tenha crescido num ambiente onde as pessoas, para se sentirem melhor que você, diminuiu quem você é, só para se sentir um pouco mais confortável. Ou quem sabe você também viveu esse padrão de diminuir uma outra pessoa para se sentir um pouco mais confortável com quem você é, porque você olhou para você e não encontrou recursos o bastante para olhar para você e entender que sim, você é digno, que sim, você é capaz, que sim, você é amado e você é amada. Apesar de tudo, antes de qualquer coisa, do ter e do fazer, você existe como filha de Deus, amada, digna. Digna, você é digna, você é capaz. Você já foi aceita. Entende isso? Faz sentido para você? Isso explode, como diz a minha amiga, na sua cabeça. Hum? Quem sou eu? Quem sou eu, do que gosto, que tipo de música eu gosto. Eu descobri que eu sou aquele cara que adora música clássica. Adoro música clássica, gente. Eu gosto de Bach, eu gosto de Beethoven, eu gosto de ai, Vivaldi. Você entra aqui no meu escritório e você vai me ver ouvindo a sinfonia de Beethoven. Isso Isso não é chique, é sobre minha alma. Chame isso do que você quiser, Jaque, mas se isso parece ser chique. Gente, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Na minha cidade tem um shopping chamado Iguatemi. E nesse shopping Iguatemi tem o primeiro piso e o segundo piso. E pasme, eu odiava o primeiro piso, o segundo melhorava um pouco, mas o que eu gostava mesmo era do terceiro piso. Pasme, pergunta por quê? Eu descobri que ali, aquele ambiente me traz
ele me moldula, ele me conecta, ele me faz sentido com a minha alma. Como assim? Explica. Tem uma música tranquila, tem um cheiro agradável. O banheiro você entra, tem música clássica. As pessoas elas estão andando num ritmo menos acelerado. Você não ouve várias vozes. Eu tenho um problema se existe um lugar com muita voz. Eu fico confuso, eu fico doido. Eu acho que é por causa do TDA. Mas você está falando muito sobre você, não. Eu estou falando sobre a minha identidade para que você reflita sobre também, sobre a sua, sobre quem você é, do que você gosta. É possível que você tenha casado, inclusive, com uma pessoa que você não gosta e agora teve que se adaptar com ela. Porque, pasme, você demorou um pouco para se conhecer e agora que você se conheceu, você sabia que a maioria dos casais eles se separam quando casam cedo demais, justamente porque não sabe exatamente do que gosta e descobre mais tarde, depois do amadurecimento, que elas gostam de coisas completamente diferentes daquela pessoa que eles não estão na mesma sintonia, e aí fatalmente começa a jogar faca, peixeira. Eu não estou incentivando o divórcio, não é isso, que fique muito claro, eu estou apenas constatando, trazendo estatística. Quanto mais maduro, maior a possibilidade de você fazer escolhas que fazem sentido para você. Entende isso? No passado, no final de semana, eu enchia a minha casa com 20 pessoas. Eu morava num condomínio, numa vila muito grande, eu já estava na cidade de Salvador. Então eu enchia a minha casa de 20 pessoas, era um caos, aquele monte de jovem, eu também muito jovem, continuo, mas no final ficava para trás um rastro terrível. E eu tinha que limpar todo o condomínio, eu tinha que lavar prato e tudo. E o que era aquilo? Aí eu descobri depois que aquilo era a minha necessidade de ser aceito, de ser querido. Sabe o que eu descobri depois? Se vem para minha casa, eu posso até lavar prato para você, vai ser uma honra, mas se eu te convidar, eu só vou hoje para onde eu quero. Eu evito hoje marcar compromisso no fogo, porque depois eu me arrependo e eu tenho que desmarcar. Você está entendendo isso? Porque agora eu me conheço e eu não tenho que assumir compromissos que não faz sentido para minha identidade. Que tipo de compromisso, de coisa você tem aceitado por conveniência? Para não ficar só, para não ter a vida vazia, para não olhar para você, para não olhar para o que está dentro. Você sabe por que a maioria das pessoas ouvem aquelas músicas caóticas e tá com a rede social na mão, tá com a televisão ligada, a criança na cozinha, aquele barulho de panela de pressão na cozinha, aquele inferno de confusão, de poluição. Na maioria das vezes, nós estamos tentando abafar uma dor, um conflito, alguma coisa que está gritando, que está doendo, mas você não tem coragem de resolver para descobrir quem você realmente é. Sabe, uma coisa que eu descobri sobre identidade é que se você deseja realmente viver sua identidade e saber quem você é, você precisa desafiar-se a si mesmo, romper com padrões antigos, abandonar pessoas, dizer, ei, eu te amo, mas a gente junto só dá faca na caveira, vai ser eu e você, a gente ferindo um ao outro, e não vai dar certo, manda embora. Eu te amo, mas a despeito disso, Ló, mesmo você sendo um sobrinho querido, não dá. A gente tem mentalidades completamente diferentes. Não é possível a gente caminhar junto. Quais são as pessoas que você precisa colocar na lista agora que não combina com a sua identidade, mas por conveniência você tem carregado e que hoje você precisa dizer: ei, Maria, não dá, não, não vou. Hoje não, nós não vamos sair juntas. Por quê? Porque, cara, eu não gosto de fofocar e toda vez que eu encontro com você, o assunto é sempre a vida da Joana. E meu valor é outro. Não negocio os seus valores, querido. E quando eu falo de valores, é aí que a gente se perde. Sabe por quê? Porque há uma discrepância muito grande hoje em cerca de valores. Você diz que é um cristão, mas quando eu olho na sua rede social, você não parece. Há uma discrepância quando eu falo uma coisa, os meus valores revelam outra completamente diferente. E aqui eu vou dar um exemplo muito claro, e eu ainda estou no tema identidade. Quais valores carrega uma pessoa cristã?
O que se espera de uma pessoa cristã? O que se espera de um advogado? Espera-se de um advogado que ele seja ético. Espera-se de um médico que ele seja misericordioso, cuidadoso, bondoso, humano. Espera-se de uma enfermeira que ela seja, no mínimo, deixa eu ver uma palavra aqui para enfermeira, que ela seja atenta, que ela ouça, que ela tenha uma escuta, que ela compreenda. Ela não é terapeuta, mas é a pessoa que está imediatamente ali ao paciente. Entende o que são valores? Eu peguei um dia desse uma mulher, vou usar isso como exemplo. A situação dela era, ela perdeu o filho, ela perdeu uma filha para uma doença, e ela tinha outras filhas, e ela começou a negligenciar esses outros filhos, porque ela só pensava na que tinha morrido, e ela começou a tratar esses filhos que ficaram com indiferença. Então, o primeiro filho não só morreu, como matou os outros para ela. E aquela mulher, ela ofendeu aqueles outros filhos, a outra filha se sentia incapaz, incompetente, porque ela dizia: você nunca vai ser como fulana, você jamais vai alcançar esse nível. E aquela filha doente, emocionalmente, ela reagia, então ela era grosseira, ela era bruta, ela era completamente violenta nas palavras. E sabe o que aconteceu? Uma pergunta foi feita para aquela mulher: quais são os valores que a senhora carrega? E sabe qual foi a resposta dela? Qual é a sua crença? E ela disse: eu sou uma cristã. O que a Bíblia fala sobre fatalidades e situações que acontecem na nossa vida? Ah, que Deus tem um plano, que o plano de Deus é maior e melhor. E o que aconteceu com isso? O que você está fazendo com esses valores e com essa crença que você carrega? Porque não está moldando a sua vida, porque você está destruindo com a família que ainda existe, a verdadeira família que está aí. Consegue entender aqui? Quando os nossos valores não combinam, quando você diz que tem certos valores e você realmente não carrega esses valores, porque é discrepante o que você fala com o que você realmente demonstra, eu não vou aprofundar, eu passaria a vida inteira falando sobre identidade, porque eu estudo sobre isso desde que me tornei um cristão, para descobrir, fazendo essa jornada de quem eu sou. De onde eu vim? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, de onde eu vim, a maioria das pessoas não sabe de onde veio. E essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer. O pai, mãe, você precisa ensinar para o seu filho. Ensina o caminho à criança para que quando ele cresça, ele não se desvie. Não é que ele não venha ter dúvida, mas no final ele vai ter outra primícia para questionar. Entende isso? Qual minha fonte? Qual minha fonte? É só minha mamãe? É só meu papai? Por que estou aqui? Sabe, essa pergunta é bem interessante. Por que eu estou aqui? Isso fala sobre sentido, isso fala sobre propósito. A maioria das pessoas vive uma vida no automático, não sabe por que está aqui. Você sabe por que você está aqui? O que eu posso fazer? Isso fala sobre habilidade. Se você usasse, olha, 90% da população do mundo não usa, ao menos 90, usa 10% apenas da sua capacidade mental, 90% é jogado fora. O que eu sou capaz, o que eu posso fazer, porque o que eu sou capaz de fazer normalmente passa pelas nossas experiências. Lembra da minha situação? Eu pensava, eu sou dislexo, eu tenho um TDA. Dislexo, vou explicar para você. Dislexo é o cara que escreve tudo terrivelmente, caoticamente. O TDA me deixa completamente desatencioso. Eu posso perder a atenção muito fácil. O descalculia, eu não faço cálculo. Eu não faço cálculo, eu sou péssimo de fazer cálculo. Então, imagina só. E eu pensei que isso tudo seria um fator relevante para determinar o meu destino. Talvez você esteja pensando que o que você vivenciou, as experiências que você teve, moldou você. Moisés, quando Deus encontra com Moisés, sabe o que Moisés vai dizer? Eu sou gago, eu não posso.
A gente vai descobrir qual foi a resposta de Deus, porque Deus se irritou com Moisés. Eu coloquei em você a capacidade para fazer e você vai fazer. O que eu posso fazer? Para onde estou indo? Já que essa é a pergunta mais importante da sua vida. Para onde eu estou indo? A maioria das pessoas não sabe para onde estão indo. Vive a vida como se estivesse no mar, onde as circunstâncias, as situações estão te levando, estão te escoando, estão te conduzindo, mas você nunca pensou sobre um plano para o futuro, você nunca parou para projetar, porque você nunca pensou que era possível. E se eu falar para você que seu futuro é previsível? E se eu falar para você que sim, você pode determinar o que você viverá no futuro, mais do que isso, se você não tiver um plano, se você não tiver uma visão para o seu futuro, você vai chegar a qualquer lugar, menos naquele lugar que você pensou que gostaria de chegar um dia. Por quê? O nosso destino, ele se revela nas microações que eu faço todos os dias, desde o fato de você programar a sua semana e dizer essa semana vai ser assim e assim. Você já viu? Se você não se programa, o que vai acontecer? O dia, você simplesmente acorda e alguém liga para você. Você planejava limpar os pratos ou limpar a casa, alguém liga, amiga, vamos ali tomar um café, ou tipo assim, amiga, eu tô com um problema ali no banco, você pode me ajudar? Amiga, eu tô com um problema na minha casa, você pode fazer isso? Eu conheço um monte de gente que é sacerdote, mas não tem um plano para sua casa estabelecido, e a sua casa é um inferno, é filho desviado, é filho que odeia os pais, porque os pais sempre priorizaram a vida dos outros. Deixa eu te falar uma coisa, o primeiro ministério na sua vida é a sua casa. Se você não tem tempo para dar tempo aos seus filhos ou à sua esposa, você é indigno de viver o ministério. Você não está construindo o reino. Jesus disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida que está ao seu redor? O seu ministério não pode ser mais importante do que o seu marido. O seu ministério não pode ser mais importante do que o tempo que você tem que dar para o seu filho. Você não pode dar mais tempo para a ovelha, para o bode, do que para o seu filho. O seu filho é prioridade. Tenha uma escuta afiada. Tenha tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido. Marido, tenha tempo com a sua esposa. Por favor, a primeira noiva, Jesus é casado com a noiva, a igreja é noiva de Jesus, a igreja não é a sua noiva. A sua noiva foi a mulher que você escolheu para casar. O seu noivo. Entende isso, querido? Você entende isso? Como isso é grave? Eu gastei minha vida inteira fazendo uma obra maravilhosa, mas perdeu a casa inteira. Eu não quero trazer culpa sobre você, eu quero trazer racionalidade, intencionalidade. Não viva uma vida no automático. Não deixe que as pessoas determinem qual é a sua agenda. Se você não tiver uma agenda para você nas primeiras horas do dia, sabe o que vai acontecer? Alguém vai determinar o que você vai viver. Eu tenho aqui o meu dia programado. Então eu acordo, eu sou intencional, eu arrumo a cama, eu faço exercício cedo, eu defino minha intenção para o dia. Então minha intenção hoje é ser alegre, minha intenção hoje é ser simpático, minha intenção hoje é ser feliz, minha intenção hoje é simplesmente ser grato. Então, no mesmo dia eu sou grato, escolho 3 coisas pelo qual eu sou grato. Eu acordo e eu crio esse ambiente para que a abundância possa fluir na minha vida, para que eu cresça, porque se eu continuar olhando para o vazio vai crescer na minha vida, mas se eu focar no que eu tenho, isso vai crescer também. Então, eu leio a palavra de Deus, eu faço oração nas primeiras horas, eu durmo bem para ter que acordar no outro dia bem. Porque eu entendi que responsabilidades geram aceleração. Então, eu cresço quando tenho responsabilidade.
Eu crio uma lista de verificação para ver se eu estou cumprindo ou se eu estou traindo o plano, o projeto da minha vida para o futuro. Qual é o seu projeto para 2025? O que é que você está fazendo? O que foi que você planejou para 2026? Se você não realizou, possivelmente porque você negligenciou, que você precisa colocar essa visão em um lugar muito bem estabelecido. Deus disse para Abacuque, olha só, você está vendo caos sobre o povo de Israel, mas deixa eu falar uma coisa para você, eu vou restaurar esse país, eu vou restaurar este povo. E eu quero que você coloque, escreva isso numa tábua, porque olha, até nos lugares aonde há escassez, até os animais que não têm nos pastos vai ter. Então escreva isso, agora escreva na tábua de tal maneira para que quem passe correndo consiga ver também. O que Deus estava falando era: seja diligente, não seja burro, não seja cabeção, não seja ignorante. Entende isso? Não estou chamando você de nada disso, eu estou falando sobre a minha forma de ler e entender a coisa, entende isso? Então, nós estamos aqui para falar sobre visão. Você precisa ter uma visão para sua casa. Você precisa ter uma visão para sua família. Você precisa ter uma visão para o seu social. O que é que eu quero ter? Quero fazer mais amigos? Quero dar mais atenção para os amigos que eu tenho? Eu quero diminuir a quantidade de amigos para dar mais atenção para aqueles que são mais importantes e mais leais a mim, que eu gosto mais? Eu estou dando recursos aqui para você. Deixa eu falar algo aqui para você. Eu estou dando recursos para você que as pessoas pagariam milhões para ter esses recursos que eu estou te ensinando agora. E você pode dizer, isso não é bíblico. Eu vou dizer, eu sei, você não lê a Bíblia, porque se você lesse a Bíblia, você ia saber que tudo que Jesus nos ensinou foi sobre ser diligente. E Jesus foi a pessoa mais inteligente dessa terra, que passou aqui na terra. Ele nos ensinou. Nós precisamos ser diligentes. Nós precisamos adquirir sabedoria. A palavra de Deus diz: adquirir sabedoria como se fosse a sua própria vida. Compra sabedoria para tu. Cabeção! Hoje a sabedoria está batendo na tua porta, mas vai chegar um dia que você vai clamar por ela e ela vai virar as costas para você. Sabe quando é que a sabedoria clama? Quando você vê alguém fazendo coisas na rua e você sabe o resultado que gerou e você vai para casa e você repete aquele mesmo padrão. Olha, você viu que Mariazinha tomou determinada atitude, ela produziu determinada ação que foi horrível, e você continua reproduzindo isso. Nós deveríamos ser a geração, nós deveríamos olhar para a vida do outro e dizer, ok, ele construiu isso por causa disso, então eu não quero, eu vou usar isso como exemplo, mas a gente não pensa sobre isso. Se você sabe que você precisa cuidar da saúde, por que, que você não cuida da sua saúde? Eu quero falar algo aqui para você, isso é muito importante. Deus tem um propósito na sua vida, no final esse propósito vai se cumprir, mas existe uma coisa, você vai querer chegar como um Sansão, com os olhos furados, você quer cumprir o seu propósito com o corpo todo lascado, andando de bengala, puxando, porque você não consegue se livrar de açúcar, porque você, não, porque eu não quero andar, eu tenho preguiça, você já sabe qual vai ser, né? O teu destino, você já sabe que no final alguém vai ter que limpar você, e você vai dizer, que humilhação, que vergonha, ok, você escolheu isso, você construiu, você produziu isso, então, por favor, viva feliz com isso. E talvez você esteja agora chateada comigo, e tudo bem, bom que você fique chateado, porque se eu não chocar você, você não vai mudar. É viver a vida consciente. Jesus disse: pois o Filho vos libertar, então vocês serão livres. Conhecimento liberta. Depois de vocês ouvirem isso aqui, nunca mais vocês serão a mesma pessoa. Agora vocês têm a obrigação de saber disso, e agora você se torna réu, você se condena por isso, porque você não está fazendo. Entende isso? Quando eu entendi que açúcar fazia mal para mim, eu disse: ok, eu preciso abandonar essa droga, porque açúcar é igual cocaína. Entende isso? Se a rede social está fazendo mal para você, por favor, Jesus disse: se isso faz mal, corta, fura os olhos, arranca, corta o braço. Ou seja, para de pegar aquilo que faz mal para você, para de ver aquilo que faz mal para você. Entende isso, gente? Vocês estão compreendendo aqui?
E por que você trouxe essa palavra hoje? Eu realmente acredito que Deus ele quer que você tenha um ano incrível. Deus ele quer que você entre em 2027 numa hype assim, sabe? Deus quer que você entre em 2027 reinando, governando a sua vida. Porque se você não governa os seus estímulos, se você não governa a sua língua, se você não governa o seu corpo, se você não governa a si mesmo, você não poderá governar o lugar que Deus tem para você. Porque eu já não consigo chegar ainda onde eu gostaria, porque eu tenho que falar essas coisas ainda. Antes de você governar, Deus tem um território para você, e antes de você governar, você precisa governar primeiro a si próprio. Você precisa governar a si próprio. Você precisa governar a si próprio. Então, quando você governa a si mesmo, quando você governa o seu ser, quando você é uma pessoa que tem o que a Bíblia chama de domínio próprio, logo, tudo à sua volta começa também a ser governado, porque você se tornou uma pessoa que a Bíblia chama de uma pessoa temperada, de uma pessoa que tem controle de si, de uma pessoa que tem domínio, uma pessoa que tem temperança, uma pessoa que, sabe, uma pessoa que pensa e que age, não age porque está com vontade, age porque age com intencionalidade. Tudo que faz é com intencionalidade. Tudo que Jesus fazia era com intencionalidade. E nós precisamos aprender com Jesus, nós precisamos ser intencional. Eu preciso ser intencional em tudo que eu faço, em absolutamente tudo que eu faço. O que eu como, eu preciso pensar sobre o que eu estou comendo. O que eu estou comendo agora está me conduzindo para a vida, a minha dieta está me conduzindo para o corpo que eu imagino, o que eu desejo ter. Você sabia que você pode desejar o corpo e ter o corpo que você quer? E não venha com essa conversa, não, que, ok, eu não posso andar, então calha a boca, então fecha a boca, coma menos. Hum? Faz sentido para você? Faz tanto que dói terrivelmente. E tá doendo em mim também, tá bom? Eu não tô aqui eu tenho me esticado, gente. Eu tenho me esticado nesses dias. Ainda bem que eu estou comendo salada, aleluias. Alguém aí é herbívoro, né? Descendente dos dinossauros. Deve ser alguém muito antigo, né, gente? Alguém que come folha lá em cima, igual dinossauro. Brincadeira. Você não é um acidente, querido, querida. Nenhum dos mais 7 bilhões de seres humanos da Terra é um acidente, um erro. Se você está aqui é porque Deus precisa que você faça algo. E esse algo passa por quem você é. Você pode ter sido uma surpresa para o seu pai, para sua mãe, mas não foi uma surpresa para Deus. Engraçado isso, porque eu amo o Jaque, porque na genealogia de Jesus, Deus encontrou a maneira de colocar uma prostituta, Raabe, bisavó lá de Davi. Deus, ele enxerta para mostrar o quê? Não importa de onde você veio, o importante é o que você vai fazer com o que aconteceu com você. O importante é, você vai reagir ou você vai agir? Você é o tipo de pessoa que reage apenas quando alguém faz algo com você? Ou você é o tipo de pessoa que pensa, ok, qual que é a decisão, qual é a atitude sensata agora a ser feito? Me criticaram, falaram que eu sou isso ou aquilo, mas eu realmente sou? E se eu sou, eu posso mudar isso? Beleza, então eu vou mudar. Mas se eu não sou, não estão falando sobre mim, não é sobre minha identidade, é sobre o outro. Entenda o que é sobre o outro e separe o que é sobre outro do que é sobre você. A maioria das pessoas lançam sobre nós o que é sobre elas mesmas. Se alguém te critica, na maioria das vezes elas estão vendo em você algo que elas gostariam de ter e não têm. Elas estão vendo as suas próprias faltas. Entende isso, gente? Isso você vê muito isso em relacionamento abusivo. Então, o propósito original do homem é o que, gente? Refletir a sua imagem, exercer sua autoridade com responsabilidade, frutificar, multiplicar e cuidar da criação. Ele também colocou no jardim do Éden para que você possa guardar, para que você possa cultivar. Você sabia que o trabalho está ligado ao propósito eterno de Deus? O trabalho não veio depois do pecado, o trabalho veio antes. O trabalho cansativo veio depois do pecado, porque Deus disse para Adão:
Você com dor, né, com trabalho, com suor, você vai alimentar a sua família, mas o trabalho faz parte da natureza de Deus, porque ele nos criou para criar, para realizar. Se você é um preguiçoso e uma preguiçosa, provérbio vai dizer, vai ter com a formiga, preguiçoso. Sai desse sofá, sai dessa televisão, levanta deste lugar, abandona este corpo terrível que só cresce sobre as mantas do sofá e sobre a quintura do aquecedor. Mova-se. Aleluia, Jaque. Você tá rindo, Jaque? Mova-se! Hoje, Jaque, acho que o povo tá me odiando nesse lugar, e tudo bem. Jesus foi odiado também. Eu sou discípulo de Jesus. Estou pronto para ser odiado. Passei da fase de querer ser amado. Eu descobri que eu não preciso ser amado por ninguém, porque Jesus já me aceitou. Eu não estou dizendo com isso que eu tenho que sair batendo em todo mundo sem coerência. Não estou falando sobre aquela pessoa que diz, eu sou verdadeiro. Não, você é um jumento. Você é uma pessoa ferida, você é alguém que precisa de ser sarado, porque você fere os outros com a sua jumentice. E eu não estou chamando você de jumento animal, estou dizendo que a sua atitude é a atitude de um jumento, porque jumento reage. Você passa a mão nos quartos do jumento, meu pai é amansador de burro brabo. Passava a mão nos quartos de um jumento, ele ia voar longe se ele vacilasse. Por quê? Reação, é disso que eu estou falando. Entendeu isso? Entendeu? Falar a verdade é saber o tempo e das coisas. E o lugar e a maneira também, tá, querido? A maneira é muito importante, tá bom? Aqui eu tô sendo brabo com você, mas com os meus mentorados, quando eu pego alguém, quando eu tô mentorando alguém, eu sou bem educado, né, já que sou uma pessoa. Não posso perder cliente, né, gente? Brincadeira, não é sobre isso. Só fica comigo. Não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na minha cabeça. Deus não vai passar a mão na tua cabeça. Deus não vai passar a mão na tua cabeça. Deus não vai aliviar para você. Sabe esse lugar que você diz, sim, eu estou sofrendo, tá horrível. Cresce nesse lugar. Ele não vai tirar você desse lugar até que você tenha aprendido tudo que você precisa aprender. Talvez você esteja nesse lugar por causa da mentalidade, porque você continua indo por esse lugar porque a sua mentalidade não mudou ainda. Você ouve com os ouvidos, mas não com o coração. Amém? Você foi criado à imagem de Deus. Você foi criado para trabalhar, então se mova. Trabalhe em você. Trabalhe em você. Vou falar um negócio aqui para você. Desde cedo eu entendi. Se eu encontrasse qualquer trabalho, eu pensei, eu trabalho num trabalho simples e vou ser assalariado, ganhar 2 salários mínimos, ou eu vou estudar para ganhar um bom salário. Porque agora, meus amigos, tá todo mundo bem, andando de carrinho, todo mundo feliz, todo mundo vivendo suas vidas, parece que está todo mundo realizando. E eu tô aqui subindo e descendo com os livros dessa grossura, parecendo um maluco. Usando o chinelo, não usava chinelo velho, porque minha família sempre foi misericórdia comigo e me deixava sair bonitinho. Mas deixa eu falar um negócio aqui para você. A vitória, ela é solitária. Às vezes você vai ter que abrir mão de coisas hoje para ter amanhã coisas maiores. E depois eu percebi que eu poderia ganhar muito mais do que eles. Estava em posição de honra muito maior do que eles. Eu comecei com a desonra, mas no final eu fui honrado. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo? Se você for fiel no pouco, sobre o muito, Deus te coloca. Você está entendendo? Talvez você tenha que abrir mão do seu ego, diminuir o padrão de vida para crescer exponencialmente. É isso que a gente não quer. A gente não quer sair do conforto. Sabe quantas vezes eu comprei roupa em brechó? Várias vezes. Ao ponto de que hoje eu amo visitar a Flumac. Adoro visitar esses lugares porque tem coisas vintage. E eu gosto desse tipo de coisa. Então eu vou lá e eu entendo isso. Às vezes você precisa baixar a bola um pouquinho, orgulhosa.
Às vezes você precisa baixar a bola. Você tá, eu tô preocupado com o que fulaninha vai pensar no meu bairro quando eu passar com essa calça meio esgaçada. Manda fulaninha ir para a cozinha dela fazer cuscuz e mandar para mim aqui em München, na Alemanha, pelo amor de Deus. Vai, é a sua vida. Para o nível que Deus está te levando no país, essas pessoas nem terão mais contato com você, porque quando você muda a mente, Deus muda a tua geografia. Então toma vergonha na cara, se humilha debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele ele te exalte, vaso. Eita, eu vou ser expulso desse prédio hoje. Minha família vai descer aqui no escritório e dizer, não dá mais não. Até ontem foi possível, mas eu já tinha avisado. Hã? Faz sentido para você? Faz sentido. O que é que você precisa? Hum? Essa pessoa me vê daquele jeito. Às vezes, deixa eu falar um negócio pra você. Às vezes eu saio meio. Eu gosto de andar arrumadinho, né? Mas no dia a dia, gente, eu sou apaixonado pelo moletom. Eu amo moletom, gente. Eu sou o maluco do moletom. Você vai me encontrar no aeroporto com um moletom do tamanho do, assim, do super-homem. E eu parecendo uma garruncha dentro, assim. Eu gosto de coisa. E assim, às vezes minha sobrinha, minha família diz: eu não vou sair com você assim. Eu não vou. A família, ela fala: nós somos conhecidos na cidade. A família de doutores. Eu digo: deixa eu falar um negócio para você, filho. As pessoas só lembram de você 20 segundos depois que você dá as costas. Depois elas não lembrarão absolutamente mais nada de você. Aquelas pessoas que você está preocupado, o que é que fulano vai pensar? Para a sua próxima etapa, elas não estarão com você. Sabe aqueles meus amigos que eu me preocupava tanto com eles? Eu não tenho mais contato com eles faz muitos anos. Nós estamos vivendo níveis completamente diferentes. Pasme. Cada um escolheu a sua vida, cada um foi viver a sua vida. Cada um está vivendo no seu nível. Tem amigos que, infelizmente, não conseguiram continuar caminhando e a nossa mente, a gente não vibra mais na mesma, sabe? No mesmo nível. E por causa disso, eu não consigo mais sentar com eles numa mesa e conversar com eles, porque os papos são fúteis. E são cristãos, mas eles falam sempre sobre as mesmas coisas. Eles não têm grandes coisas, eles não estão fazendo coisas extraordinárias. Quem aqui está fazendo algo extraordinário? Sabe, quando Sanbalaq e Tobias chamaram Neemias para a mesa, sabe qual foi a resposta de Tobias? Fala para eles que eu estou fazendo uma grande obra. Sabe, deixa eu te dar um conselho. Quando te chamarem para lugares que você já saiu, que você já superou, que já rompeu, manda esse recado. Fala que eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso me distrair. Deixa eu falar algo para você. Quando o seu corpo, você determinar fazer uma dieta e o seu corpo disser, coma açúcar, menina, só hoje, tá fazendo frio, fica no sofá aí deitada, você vai dizer para ele, deixa eu falar para você aqui, mente medíocre. Você não sabe, querida, mas nós estamos fazendo uma grande obra, então, por favor, cala essa voz, porque eu não vou ouvir mais essa voz impostora dentro da minha cabeça, porque Deus tem um plano e eu vou seguir o plano dele para mim, não importa o quanto doa, não importa o quanto custe, eu sei que no final tem um prêmio, então posso te dar um conselho, foca no prêmio. Foca no prêmio, foca no prêmio. Para tudo tem um prêmio. Quem tem filho aí? Quem tem filho, levante a mãozinha assim. Você tem filho? Você quer ver uma coisa? Quer incentivar o seu filho? Você faz isso, mãe. É só você dizer para ele: se você fizer tal coisa, você vai ter isso. Isso chama-se recompensa, é um sistema de recompensa. O nosso cérebro funciona assim também. E Deus sabe disso, por isso Deus disse: ao vencedor lhe dareis o quê? A coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem vencer, e aí vai. Deus sabe como a gente funciona. Por isso que Deus sempre mostra para você o prêmio. Depois disso, começa a corrida. Foca no prêmio, não se distrai. Nesse ano de 2026, não se distraia, porque
Toda vez que você se distrai, você está adiando o seu futuro, você está adiando o que Deus planejou para você. Toda vez que você pega rotas diferentes, você vai ter que esperar que Deus perfaça novamente o seu GPS para você voltar para o mesmo lugar para começar tudo de novo. O que foi que Deus mandou você fazer esse ano que você voltou atrás? Ou que você determinou e colocou como meta que agora você simplesmente abandonou e que você precisa retomar com muito mais consciência hoje? Você crê, Maiara, que Deus tem um plano? Você crê que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito para sua família, para sua casa, para sua vida sentimental, para sua vida espiritual? Viva de maneira intencionalmente. Aí você diz para mim, ô Jay, para minha vida espiritual, eu quero ter mais intimidade com Deus. Cultive isso, comece com microações, comece acordando de manhã e dizendo, Espírito Santo, bom dia, o que temos para hoje? Ah, sim, ok. Ah, obrigado por lembrar. Ô Espírito Santo, eu vou correr agora, né? Eu vou andar, você pode ir comigo? Claro, ok. Então, olha, vai ser difícil eu parar hoje, então eu vou ser intencional. Vamos conversar na jornada. Sabe, eu não sei quanto tempo eu oro nessa vida, mas eu dificilmente eu dobro o meu joelho. Eu não sou o tipo de pessoa que dobra joelho para orar a Deus, porque não funciona comigo assim. Você precisa descobrir o que dá certo para você. Isso fala sobre identidade. Se eu dobrar o meu joelho para orar, sabe o que vai acontecer? Você vai me pegar dormindo. Não importa a hora, eu funciono dessa maneira, então eu preciso ser intencional. E depois eu descobri por que eu passava tantas horas no monte subindo e descendo. Porque o meu cérebro funciona e eu percebo que é assim na vida de todas as pessoas. Quando você se movimenta, quando você acorda cedo e faz atividade física, o teu cérebro se prepara para tudo que você vai fazer durante o dia. O seu cérebro acorda. Quando você tomar banho de manhã cedo, o teu cérebro faz um pum. Você acorda, o seu corpo entra no processo, na ação. Entende isso? Seja intencional. Adquira conhecimento, seja inteligente. Adquira inteligência e peça sabedoria a Deus para usar a inteligência que Ele te deu. Porque inteligência e sabedoria são coisas diferentes. Inteligência é adquirir conhecimento. Sabedoria é saber como usar essa inteligência que Deus te deu. A pessoa que é inteligente, quando ela adoece, ela procura o médico, Jaque. E ela se consulta e recebe lá diagnóstico e quando você é sábio, você se prepara, você faz caminhada, você não fica doente porque você calou a sua boca, porque você não comeu o que você não deveria comer. Entendeu isso aqui? Isso é sabedoria. Quer saber? É muito simples. Sabedoria é isso. Inteligência é aquela outra coisa. Amém? Amém? A Bíblia diz que você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Dá tempo ainda, gente, de eu falar mais uma coisinha já, que eu vamos encerrar aqui para orar. Ah, quem tem tempo ainda, levante a mão assim, porque eu também não quero sobrecarregar esse povo, já. Tá bem? Amém? Glória a Deus. Então, preste atenção. Vamos falar sobre propósito. Porque eu já falei para você que você nasceu com propósito, sim? Quem quer saber um pouquinho sobre propósito? Quem quer saber? Sim? Amém? O propósito de Deus não se resume à profissão, tá bom, gente? Sucesso financeiro ou reconhecimento social, não é sobre isso. Porque às vezes você vê em alguma rede social, na mídia, alguém que está fazendo algo, e você diz, uau, essa pessoa vive o propósito dela, eu quero isso também. Não, não é sobre isso. A pessoa está vivendo o propósito dela, e parte do propósito dela é fazer o que ela está fazendo. Entendeu isso aqui? Parte do propósito dela é fazer o que ela está fazendo. Tá bem? Você pode ser um advogado e continuar fazendo, cumprindo o seu propósito. Você pode ser uma enfermeira e continuar fazendo o seu propósito. Você pode ser um arrumador de prateleira, a pessoa que organiza, um profissional da Organize, numa fábrica, numa indústria ou até na casa de alguém, e você está cumprindo o seu propósito. Você pode, Magda, cuidar da sua família e estar cumprindo o seu propósito, mas o seu propósito não é só a sua família. O seu propósito tem muito mais a ver com a forma como você faz e o que você faz. É a mensagem que você entrega quando você faz isso, entendeu, Mayara? É o que eu faço.
o que eu entrego quando eu faço o que eu faço. Então, por exemplo, o meu propósito é ensinar pessoas. O meu propósito é edificar pessoas, é despertar pessoas para quem elas são. O meu propósito é lembrar para você quem você é. Como eu faço isso? Eu posso fazer isso na audiência, como advogado. Eu posso fazer isso como mentor. Eu posso fazer isso como palestrante. Eu posso fazer isso como pastor. Eu posso fazer isso como eu posso fazer isso como profeta. Eu posso fazer isso como, entende? Mas para você saber qual é o seu propósito, você precisa saber antes quem você é. Quem eu sou, como eu reajo às coisas, como eu me comunico com as coisas. Sem você saber quem você é, não é possível. E nesse sentido, já que eu posso falar um pouquinho sobre, porque eu posso falar um pouquinho sobre a mentoria, sobre a mentoria. Gente, eu quero abrir, tenho que parar nessa caixa aqui. Eu quero só passar uma informação para vocês. Eu vou disponibilizar, eu com minha equipe, estarei disponibilizando recursos para você que quer crescer, para você que entendeu que Deus tem mais para você, para você que entendeu que o que você está vivendo é muito pouco, você acredita que tem mais para você, você acredita que você pode melhorar, você está insatisfeita com alguma área da sua vida. Nós faremos agora uma mentoria, um grupo já começou, um outro grupo vai começar agora que estamos priorizando pessoas específicas, que é o seguinte: você vai descobrir quem você é, você ter acesso a ferramentas para descobrir quem você é, a sua identidade, vai descobrir qual identidade você tem carregado e qual a identidade você quer construir. Vai receber ferramenta para a construção dessa identidade. Você vai descobrir o seu propósito de vida e mais do que isso, você vai sair de lá com uma visão construída em papel. Você vai sair com isso tudo. A sua vida estará nisso, seus valores, o que você tem como vida, o que você acredita como pessoa, o que faz sentido para você, tudo será descortinado. As crenças que trouxeram você até aqui, as crenças que, os padrões que você tem repetido e que tem te deixado no lugar que você está e você não cresce. Entende isso? Você vai literalmente descobrir quem é você. E lá nós vamos imergir nessa coisa de identidade. Eu não ia falar sobre isso, mas parte o meu coração profundamente quando eu vejo pessoas talentosas, quando eu vejo talento nas pessoas e eu vejo pessoas se desperdiçando, vivendo qualquer vida que não é a vida que Deus chamou elas, quando eu vejo pessoas vivendo uma vida menor do que o que Deus chamou elas para viver, quando eu vejo pessoas com potencial incrível, completamente paralisado, e é isso que meu coração arde, eu quero ver você vivendo o seu propósito, porque eu fui chamado para isso, para ver o que ninguém vê, para enxergar o que ninguém enxerga. Na maioria das vezes, você não enxerga o que eu vejo. Ou o que Deus vê. Porque eu vejo o que Deus vê. Eu olho para vocês aqui na minha tela, talvez você só consiga ver trauma, só consiga ver fracasso, sequela. Talvez você só consiga ver perda. Mas eu vejo muito mais do que isso. Eu vejo riqueza, eu vejo domínio, eu vejo governo, eu vejo poder. Você vê escassez e eu vejo abundância. Porque Deus me faz ver isso, porque é isso que eu vejo. Você vê fraqueza, eu vejo amor. Eu vejo amor. Você vê rejeição, eu vejo amor. É sobre isso. Eu vejo amor. Pessoas abundantemente amadas pelo Senhor. Então, o seu propósito não tem a ver com o que você faz, com profissão, sucesso, nada disso. O que o propósito realmente é, envolve viver com sentido, tá bom, querido? Crescer em caráter, usar os dons para o bem, desenvolver amor, responsabilidade e verdade. Não apenas o que você faz, mas quem você se torna, entendeu isso? Esse é o seu propósito, a grosso modo. O propósito, de que maneira ele se revela na minha vida? Deus não nos revela tudo de uma vez, porque na maioria das vezes aqui no continente europeu, as pessoas sempre me procuram. Vem cá, qual é o meu propósito? Como é que eu sei meu propósito? Eles querem descobrir isso assim, eles querem que eu entregue para eles o propósito dele. Eu posso mostrar o caminho para você, eu posso te mostrar como esse propósito é revelado. E uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus não nos revela tudo de uma vez, a clareza vem na caminhada.
não antes dela. Você lembra da história de Abraão? Deus disse a Abraão: você é um príncipe, você é um governador, você será pai de nações, você é um cara incrível, você vai ser famoso, você vai estar no Instagram, você vai estar no YouTube, você vai estar no LinkedIn, você vai estar, Abraão, nas plataformas sociais do mundo. E pasme, isso é verdade, você está aqui, você é filha de Abraão pela fé. Eu estou falando aqui do meu pai Abraão agora. Entende isso, querido? Mas Abraão descobriu isso à medida que ele seguiu a Deus, que ele obedecia a Deus, que ele caminhava com Deus. Então, a clareza vem na caminhada, não antes dela. Mas para isso você precisa reconhecer o quê? Quais dons Deus colocou em você. Tem gente que não reconhece os seus dons por vários motivos, porque não foi afirmado nisso. Na escola, não sei se você lembra, quando alguém passa uma prova para você, eu já estou caminhando para o fim. Quando alguém observa que você é boa em certas matérias, vai dizer o quê? Foque na que você é ruim. Isso é errado. Você deve focar naquilo que você é bom. Se você percebe que seu filho é bom em uma área, invista nisso, porque é nisso que ele vai ser bom. No que você faz bem, é nisso que você vai prosperar. No que você faz bem, invista. Todo ser humano nasceu com um talento, Jane. Ninguém nasceu sem talento nesta terra. E até que você determine, até que você estabeleça um rompimento da crença de que isso aqui todo mundo faz. Não, Deus colocou isso para você. E isso chama-se tesouro. Você tem que investir tudo nesses seus talentos. Porque é nisso que você vai prosperar. É nisso que Deus vai fazer com que você encontre sucesso. É nisso que Deus vai fazer com que você encontre alegria, satisfação, sentido. É nisso, porque você nasceu para isso. Olha a alegria na qual estou comunicando aqui para vocês. Não parece, mas eu vou sorrir agora para ficar latente. Esse é meu talento. Mas eu comecei assim? Não! Eu, aos 17 anos, falei para vocês, eu não tinha uma amiga, eu não falava com ninguém. Lá em casa eu era monossilábico. Mas eu acreditei que Deus tinha algo mais. Então já entrei para a igreja, então tinha grupo de teatro, eu estava lá. Era para segurar um copo, eu estava lá. Era para levar a capa do pastor, eu carregava a capa. Era para limpar o banheiro, eu limpava. Eu queria descobrir o que era que Deus tinha para mim. E à medida que eu fui crescendo, eu fui descobrindo os meus talentos. E estou crescendo nisso, porque eu descobri que, na verdade, Deus colocou em mim uma fonte inesgotável, porque quanto mais eu descubro, mais eu descubro. Você entendeu aqui, ó? E talvez você esteja dizendo, nossa, mas que rapaz convencido. Sim, eu fui convencido pelo Espírito Santo de que eu sou capaz, de que eu sou digno e que eu sou amado. E se você não foi convencido ainda, você vai sair desse lugar convencido em nome de Jesus. Então, o propósito se revela com a fidelidade no pouco. A Bíblia diz: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Você tem coragem de apostar na sua singularidade? Você tem coragem de ser quem Deus chamou você para ser? Você tem coragem de usar aquela roupa que você gosta? Você tem coragem de usar aquele cabelo que você gosta? Você tem coragem de sair do padrão e dizer: eu não vou andar igual todo mundo porque eu não sou gado de manobra. Eu vou andar com a identidade que Deus estabeleceu para mim, não importa se vão criticar ou não. Em algum lugar, alguém vai olhar para mim e dizer: uau, que coisa incrível, que fantástico, como você está linda, você está um espetáculo.
Porque você foi feito para ser admirado. Deus colocou em beleza em você para ser admirado. E você não tem que esperar que as pessoas te admirem para você se aparecer. Antes que alguém veja, você revela. O que está em oculto vai ser revelado. Aleluias. Entende isso, querido? Entende? Entende? Quem você é? Tem mulheres que usam roupa. Aqui na Alemanha, eu observei que as mulheres têm um estilo machão. Vocês vão entender, energia masculina mesmo. Eu vi uma certa moça na igreja, eu disse, nossa, que bonitinha. A graça. Eu olhei ela no primeiro domingo, eu disse, vou continuar observando, na torre de vigia, e voltei novamente no próximo domingo. E ela estava de moletom. No próximo domingo ela continuava de moletom e roupa masculina, agora uma calça bem folgadona, cabelo aqui, parecia que ela acabou de acordar. Eu disse, de repente ela está numa fase difícil. Um mês depois ela continuava usando as mesmas roupas. E sabe, claro, isso aqui é o meu gosto, eu não quero entrar nisso, mas até uma amiga minha, é, ela faz um estudo aqui na Alemanha que por conta do sistema social, político alemão, das crenças, nesse sistema horrível, as mulheres alemãs, elas têm que ser macho, elas precisam parecer homens, elas precisam ser iguais aos homens, elas têm que viver igual homem, tem que ser tudo dividido e etc e tal, todo mundo faz tudo. Gente, por que eu estou falando isso? Isso é uma quebra de identidade, é alguém que não sabe quem é. É alguém que talvez esconda o corpo porque um dia sofreu um abuso. E isso moldou sua identidade. Eu conheci uma mulher de Deus, se veste igual um homem, porque um dia sofreu um abuso, não é feminina, perdeu sua feminilidade. Você consegue entender que é muito mais complexo? Eu estou tratando desses assuntos aqui para dar exemplo, apenas porque eu estou tratando com mulheres. Alguém falou, conheça a Irlanda, é parte do continente europeu. Eu disse para os meus amigos, eu amo, eu não vou continuar falando de nação, porque as nações inteiras são conectadas comigo, eu não quero ter problema. Eu vou calar minha boca que eu não quero fechar a porta. Eu sou um rapaz que abre porta, aleluia, a sabedoria. Então, você precisa descobrir, você precisa ser fiel no pouco que Deus te deu. Invista no que Deus te deu, você vai ver. Invista no que Deus te deu. Invista no que Deus te deu. Eu lembro, eu gosto muito dessa analogia, uma mulher, Jaque, sabe o que ela faz? Ela pega, eu lembro, minha mãe, ela pegava 5 ovos, colocava umas coisas lá dentro, e aquilo crescia, ela alimentava a farinha toda. A família inteira. Jesus fez isso. Jesus pegou 3 pães e 2 peixinhos, ou 2 peixinhos e 3 pães? Enfim, que você não me tenha como menos cristão por isso, por favor. Ele pegou, ele deu graças e ele multiplicou. Multiplica o que Deus te deu. Pare de olhar para o que o outro está construindo e comece a construir sua vida. Nós somos a geração que fica olhando para os lados que o outro está construindo e perde o foco de construir a sua própria vida. Pare de invejar os outros. Pare de invejar os outros e invista no que Deus colocou em você. Você não é menos, o outro só está em um nível diferente, o outro só se comprometeu mais cedo com aquilo que Deus expôs, com aquilo que Deus lhe entregou, só foi isso. Só estão em tempo diferente, mas se você pegar esse ovo, colocar fermento, colocar farinha de trigo, colocar óleo e colocar leite, você vai ter um bolo delicioso e você pode chamar pessoas para comer. Me chama, por favor. Sem glúten, sem lactose, sem. Entendeu isso aqui? Sem açúcar refinado. Entendeu isso, querido? Você entendeu? A receita? Sim? Sim. Amém? Já que acho que não vai dar para a gente construir a segunda parte do propósito, que é a visão. Eu adoraria, mas o Espírito Santo me guiou
por algo completamente diferente. E eu estou grato, obrigado, Espírito Santo. Eu não vou brigar com você, porque você me frustrou, é verdade isso, mas na minha frustração eu sei que o Senhor cumpriu o seu propósito. E eu amo isso. Obrigado por isso. Obrigado, porque se essas pessoas ouviram o que elas ouviram agora, é porque elas são filhas amadas, é porque o Senhor acredita nelas, é porque o Senhor tem algo muito maior para você. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo maior para você. Se você não chegou aonde você gostaria de chegar, é porque você ainda está trabalhando nisso. Então, foque nisso. Se você nesses dias está se sentindo frustrado, talvez você esteja subestimando o que você pode fazer em um ano, mas esquece do que você pode fazer em 10 anos. Já parou para pensar nisso? O que você pode fazer em 5 anos, em 10 anos? Que mudança você pode fazer na sua vida se você focar agora em trabalhar no que Deus tem colocado no seu coração, se você valorizar as aspirações que Deus tem colocado, os sonhos que Deus tem colocado em você, se você investir tempo, você já parou para pensar em 10 anos o que você pode realizar, o impacto que você pode trazer e fazer? Jesus levou 30 anos trabalhando profundamente naquilo que Deus tinha colocado nele. Aos 12 anos, ele dá sinal do que ele seria. Ele disse: Eu estou trabalhando. Eu estava na casa de meu pai, desaforado, falou para. Todo desaforado, todo cheio de si, todo cheio de identidade, falou para a mãe, Maria e José, aos 12. Depois ele desaparece aos 30. Ele aparece com o seu ministério pronto. 3 anos de sucesso esplendoroso, de sucesso extraordinário, faraônico. Ele fez algo tão maravilhoso que impactou o mundo à sua volta e nos impacta até hoje, ressoa sobre nós até hoje. Então, tome vergonha na sua cara pálida e pare de ficar dizendo: eu não fiz nada até agora, nada aconteceu na minha vida. Olha, fulaninha, abandona essa inveja e vá trabalhar em você, maravilhosa. Você não sabe o que você é capaz de fazer em 10 anos e você só vai descobrir se você determinar a hoje. Olha, Deus, eu odiei aquele cara falou comigo de uma maneira desaforada, mas eu vou esquecer ele, eu vou lembrar só da palavra que ele trouxe. E por mais que eu odiei aquela palavra, porque ela me chocou, ela explodiu a minha mente, eu vou caminhar a partir disso, eu vou continuar adquirindo conhecimento, porque ele falou algo e eu acredito, o Senhor me criou para algo maior, e o lugar que eu estou agora não representa o meu destino, e o final das coisas é sempre maior e melhor do que o começo, porque o Senhor falou e eu creio, e ponto final. Você é essa pessoa. Eu estou comunicando para você, para alguém que entendeu que Deus tem algo maior esperando por você, mas mais do que isso, você entendeu que visão sem ação é ilusão. Ei, levante, crie metas claras e objetivas para você, ou senão os seus sonhos serão só devaneio, utopia. Visão sem trabalho é ilusão. Porque a segunda parte do propósito é a visão. O propósito é a razão pelo qual você nasceu. A visão é quando você consegue enxergar isso. E talvez você diga: eu só vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. Mas Elias disse: ei, isso é um sinal de que vai chover na tua roça e que vai ter frutos incríveis. E não esqueça disso, você vive por fé e não daquilo que você vê. A visão mostra o que é. Desculpa, a vista mostra o que é. A visão mostra o que pode ser. A vista limita o presente. Você diz: eu não tenho recursos, eu não tenho acesso, eu não tenho conhecimento, me aconteceu isso e aquilo. A visão
libera você para o futuro. A visão diz: não importa o quanto o meu começo foi triste, não importa o que fizeram comigo, eu determinei, eu decidi que eu acredito em mim, eu vou viver o que Deus tem para mim. Isso é uma visão santificada. Isso é ser curado. Certo jogador de futebol muito famoso mundialmente, a história dele saiu, explodiu a história dele na mídia e descobriu-se que ele foi adotado, ele foi abandonado pela mãe, pelos pais ali, depois ele foi parar no orfanato, ele foi adotado, a família segunda abandonou ele, depois a família terceira também abandonou porque ele não trazia muita animação para casa, ele era autista, então ele não se comunicava bem, não era uma pessoa muito introvertida, e todos esses pais abandonaram ele, perguntaram: como foi que você conseguiu se tornar um jogador número 1 do mundo? Sabe qual foi a resposta dele? Todos tinham o direito de me abandonar, ninguém tinha a obrigação de me amar, mas eu tinha um compromisso comigo, eu assumi um compromisso comigo de que a minha vida não seria a vida que as pessoas queriam que fosse. Ninguém pode dar destino para você se você não quiser. Entendeu? Você ouviu o que eu disse? É você que dá destino à sua vida. É você que dá destino ao que aconteceu com você. Lembre disso. Veio para o mal, mas José disse: Deus fez com que isso que aconteceu comigo cooperasse para o meu bem. Eu jamais poderia estar falando aqui para vocês de identidade se eu não tivesse tido a minha identidade destruída. E eu escolhi construir, reconstruir uma identidade com Deus. Então, por isso eu estou falando com autoridade aqui para você. Entende isso? Você consegue entender? É o que você, não é o que faz com você, é o que você faz quando fazem com você. Sabe o que eu entendi? Nem sempre Deus vai falar o porquê que fizeram isso. Nem sempre Deus vai dizer para você: ok, ok, deixa eu explicar o que fizeram com você, aonde eu estava, porque essa é a nossa pergunta na maioria das vezes. Eu perguntei muito isso para Deus, mas no dia que eu li a Bíblia, que Deus disse para Gideão: Gideão, para de reclamar. Não é aonde eu estava quando fizeram isso com vocês, é o que eu vou fazer a partir de agora. Não é o que fizeram com você, mas é um Deus que está pronto para segurar na sua mão e dizer: ei, não importa o que fizeram com você, eu estou pronto para fazer algo em você e por você. É sobre isso. Se você quiser levar sua vida inteira reclamando, no vitimismo, dizendo: eu não fui aceito, não me aceitaram, não me amaram, por isso que eu sou assim, continuar essa pessoa ruim, medíocre, mesquinha, pequena. Se você quiser, você pode continuar. É um problema seu, mas não esqueça disso. Você vai colher os frutos disso. No final, o que você planta, você colhe. Então, se você quiser continuar chorando, pitangas, e dizendo: como me abusaram, fizeram coisas terríveis comigo, deixa eu falar um negócio para você. Você pode reclamar de um pai que foi ausente, você pode reclamar do abuso que você sofreu, mas isso tudo que você sofreu fez você se tornar a pessoa que você é. Então pare com isso, torne-se grato a todas as pessoas que passaram pela sua vida, porque elas construíram quem você é. Meu pai, minha mãe não me amou bastante. Eles te deram o que eles receberam, eles te deram o que tinham. Aprenda a ser grato e você vai construir a partir do que você tem, não do que você não tem. Ou você aprende e entende que a pessoa pior do mundo, que Judas, levou Jesus para o propósito dele, ou você vai continuar neste lugar sentindo pena de você e nunca vai crescer e nunca vai ser a pessoa que você gostaria que fosse. Afinal de contas, você gastou tanto tempo pensando no que fizeram com você, que você não teve coragem de parar e pensar no que você pode construir. Então, faça do seu futuro o que você quiser. Viva a vida que você quiser. Eu amo porque Jesus dizia, sabe o quê?
Jesus chegava para um cego, para um coxo e perguntava: você quer ser curado? E eu achava: Jesus, você deve ser maluco. Eu pensava comigo, porque tá na cara que o cara quer ser curado. Deixa eu falar um negócio para você. Tem muita gente que tem perturbado sua mente. Tem muita gente que tem perturbado você, que te procura na segunda-feira, no sábado, no domingo, com reclamação, com a mesma conversa, dizendo: menina, meu marido fez isso, menina, minha vida tá assim, mas não muda, não muda por quê? Porque é confortável, gosta do lugar da lamentação, gosta desse ambiente. Não empreste o seu ouvido para esse tipo de pessoa. Isso afeta a forma como você enfrenta a vida. Pare de ouvir problema de quem não quer perfazer a jornada. Pare de ouvir problema de pessoas que não está pronto para mudar, para romper de padrão, porque no final ela está gerando input. Você está absorvendo os padrões dessas pessoas. Entendeu isso? Jesus também se irou e eu estou irado agora. Não com você. Eu estou irado com a minha natureza porque eu também me reconheci nisso durante muito tempo. E às vezes eu me reconheço querendo sentir pena de mim. E pena é o pior sentimento que você pode ter por alguém. Não sinta pena de ninguém. Eu não tenho pena de ninguém, Jaque. Todas as vezes que eu encontro alguém e que você fala comigo sobre o seu problema, eu até choro com você, mas depois eu digo, eu lembro da palavra de Deus. E você nunca, toda vez que você fala comigo sobre algo, eu sempre vou dar um propósito para aquilo que eu sempre vou apontar para você o propósito. Então, toda vez que você chora comigo, eu estou passando por uma situação difícil, eu sempre digo para você, eu sempre lembro. Sem dor, sem ganho. A dor é o único meio de você crescer. Então, faça-me o favor. Escreva uma placa no seu escritório, na sua casa, na sua cozinha, no seu lugar de trabalho, bem grande. Tem dor hoje. Porque aí, quando ela aparecer no Pain No Gain, porque assim, quando ela aparecer, você não vai ficar surpreso. A gente adora conforto, a gente adora os nossos lugares de conforto, a gente adora as nossas, sabe? O que é que você gosta? O que você tem adorado nesses dias? Deixa eu falar um negócio para você. Todas as pessoas que receberam o milagre de Jesus precisou se movimentar. Se movimente. Se movimente. Se movimente. Se mova. Se mova. Faça alguma coisa por você, faça alguma coisa por sua casa, faça alguma coisa pela sua vida, pelo amor de Deus. Ninguém que conseguiu algo de Jesus foi porque Jesus foi lá e disse: ok, eu vou curar você, não. Correram atrás de Jesus. Jesus percebeu, ok, eles estão prontos o suficiente para receber o milagre, porque eles se esforçaram. Zaqueu subiu na árvore. Agora, eu lembro daquele homem do tanque de Betesda, quando Jesus chega lá, Jesus oferece para ele a cura. E sabe qual foi a resposta desse homem? Porque toda vez que o anjo cai, o anjo desce, porque era essa crença, quando o anjo descesse no tanque, né, alguém ia ser curado. Toda vez que alguém entra no tanque, aí passou a oportunidade, o anjo vem, eu sou coxo. Sabe? Às vezes a oportunidade bate na sua porta e você fica olhando para aquilo que você não tem, quando na verdade a oportunidade já chegou e já foi embora. Sabe por quê? Porque você focou mais no que você não tinha do que o que você tinha. Deixa eu falar um negócio para você, cara pálida. Tudo que você foca cresce. Aprenda isso. Esse é um princípio bíblico. Tudo que você foca vai crescer na sua vida. Eu sei que eu estou usando aqui um estilo de mentoria, eu não deveria fazer isso com você, já perdoe-me por ter ativado aqui o palestrante, mas deixa eu falar um negócio aqui para você. É porque eu já entrou num, eu tô aqui num hype. Deixa eu falar algo aqui para você, querido. Tudo que você foca cresce. Tudo que você foca cresce. Se você foca no copo vazio, vai crescer. Se você foca no foco cheio, vai multiplicar. Entendeu isso aqui? Como que funciona? Então, se você é uma pessoa que ao invés de olhar para o que você tem, você olha para o que você não tem. Imagina uma dona de casa, acabou o gás. Deus, acabou o gás. Querida, lembra, Senhor, obrigado, porque só não tem um gás. Nós temos o fogão, vai ser mais fácil conseguir o gás. Olha como muda a coisa.
Você entendeu isso aqui? E se eu falar que você recebeu essa programação mental, esse input inconsciente, você tem carregado disso, isso tem destruído com os seus sonhos, com os seus projetos, porque você tem tido a mentalidade errada. A Bíblia diz que o que o homem pensa, isso ele é. Você é o resultado das suas crenças. Se você está no lugar que você está agora, você está aí por causa do tipo de crença que você tem. Ou você muda a forma de você pensar, ou você vai continuar nesse lugar até que você mude o seu padrão. Romanos 29:11 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você, mas nós não vivemos na maioria das vezes, porque nós não queremos ter as nossas mentes renovadas, porque nós não adquirimos conhecimento. Porque não somos diligentes. E por que não somos diligentes? Porque somos preguiçosos. E por que somos preguiçosos? Porque existe um padrão em nós, no nosso cérebro, que a neurociência explica, que o nosso cérebro está o tempo todo preparando-se para a guerra. Então a ideia é que você gaste menos energia possível, você não deve pensar. Ou talvez uma coisa nova pode ser perigosa. Então ele diz, fique nesse padrão. Mas você precisa governar sobre você, sobre a sua mente. Estude sobre sua mente, estude sobre os padrões que você tem carregado em você, quais são as crenças. Eu não aconselho, já que eu não aceito, sempre que eu estou mentorando alguém, eu sempre faço um teste antes. Toda vez que eu atendo algum cliente, eu sempre faço um teste antes. Eu quero saber se ele está disposto a romper ou não, porque senão, eu não sou terapeuta. Eu não estou aqui para fazer terapia apenas. A minha terapia é psicologia prática, é para mudar, é para romper. Você quer mudar ou você só quer falar sobre isso? Os meus ouvidos não estão prontos para isso. Você não vai me contaminar com o seu padrão. Entende isso? Entende isso? Geração fraca. Geração fraca, é isso que nós somos. Preferimos ter pena da gente do que gastar o tempo saindo do lugar que nós estamos agora. Sabe, querido, o poder da visão. Você tem uma visão para o seu futuro? Construa essa visão. Quem eu quero ser no futuro? Que roupa eu quero vestir? Como eu quero estar vestido? Que roupa eu quero trajar? Que marca eu quero usar? Como eu quero ter? Qual será o tipo de corpo que eu quero ter no futuro? Qual é o tipo de família que eu quero ter no futuro? Como eu imagino meus filhos no futuro? O que eu penso sobre o meu futuro? Crie uma visão para cada área da sua vida. No geral, são 12 áreas: emocional, sentimental, enfim, social, trabalho, profissional, acadêmico. Priorize o que é importante para você. A visão tem um poder extraordinário. A visão gera esperança, persistência, coragem e, mais do que tudo, disciplina. Sem disciplina, você não vive a visão. E por último, para concluir mesmo, eu não sei se você ainda está com dúvida acerca de quem você é. Eu quero te lembrar que, sabe, cada semente que existe, eu encerro agora mesmo. 5 minutos já que eu te entrego. Cada semente que existe, elas possuem dentro de si um código, um programa que quando você joga dentro da areia, ele é executado. Igual um programa de computador. Quando esse programa é executado, no final você tem ali o quê? Você tem uma árvore. Você já viu um pé de feijão? Ele começa com a semente. O agricultor confia naquela semente a tal ponto que ele confia a sua vida, a sua sobreexistência, a única semente que ele tem, ele pega e aplica no chão porque ele acredita, ele tem fé que aquela semente vai se transformar em uma árvore que vai dar feijão para ele comer durante todas as próximas temporadas. Deus acredita em você e ele te depositou aqui nessa terra porque ele sabe que esse é o solo perfeito para você frutificar. Dentro de você existe um programa para ser executado nesta terra que você foi plantada. O mundo está esperando para conhecer você, conhecer os seus dons.
Porque o seu propósito tem a ver com servir ao outro. Nunca foi sobre servir você, é sobre servir ao outro. Então, existe um programa em você. E eu quero falar algo para terminar. Deus começou você antes de começar. É loucura isso, né? Perdão, Deus terminou você antes de começar. Deus terminou você antes de começar. O seu futuro já é passado de Deus, querido. O plano de Deus para a sua vida já está terminado. Você entende isso? Olha, Isaías 46:8 diz: Eu sou Deus, que sempre digo o fim antes do começo. E o meu propósito vai permanecer. Entendeu isso aqui? Deus diz o fim antes do começo. Isso significa dizer o seguinte: quando você veio para cá, Deus criou toda uma história para você. Você há dentro de você tudo o que você precisa para viver o propósito de Deus para sua vida. E ele diz: o meu propósito vai permanecer. Deus não mudou a despeito de tudo que aconteceu com você ou do que tem lhe acontecido. Deus continua com o mesmo plano. Deus não vai mudar. Talvez você tenha se desviado do plano de Deus e do propósito de Deus, e por isso, nesses dias, você está vivendo aquém daquilo que você gostaria, ou talvez você, no processo de viver o propósito de Deus, você está doendo, porque crescer dói. Meu sobrinho, essa semana, ele tem 5 aninhos, e eu estava na casa dele, ele falou: tio, eu tô tendo dores nas pernas. E aí minha irmã foi lá e levou ele para o médico. E o médico falou: olha, mamãe, as pernas deles estão doendo porque ele está crescendo, crescer dói. Se não estiver doendo, você não está crescendo. Pedir perdão para alguém dói. Abrir mão do orgulho dói. Ontem teve uma situação, eu encontrei com a minha irmã, a gente tinha marcado para ir em família, a gente tinha marcado, tinha um programa em família para fazer, e ela chegou no restaurante mais cedo, e reservar a mesa, né? Reservou a mesa. E quando ela chegou nesse restaurante, a gente acabou atrasando por N coisas, né? Na estrada, uma série de coisas. E ela já nos ligando, dizendo que a atendente estava muito chateada, que ia tirar ela da mesa se nós não chegássemos em tal tempo. E ela estava muito chateada. E quando nós chegamos 12 minutos, um pouquinho a mais do tempo, e chegando, encontrei ela, ela estava muito chateada, muito nervosa. E eu disse para ela: eu entendo o fato de você estar nervosa. E ela disse: eu vou para casa. Eu vou para casa. Eu não vou ficar com vocês porque eu estou chateado com vocês. Vocês podem sair, estávamos com outros amigos. E sabe, eu virei, olhei nos olhos dela e disse para ela: você tem duas opções agora. Destruir esse orgulho e ir com a gente, ou deixar esse demônio crescer, esse Satanás crescer dentro de você. Ela olhou para mim e disse: eu odeio quando você vem com essas terapias comigo. Você tem duas opções. Ou deixa esse monstro crescer e multiplicar-se em você, o monstro da incapacidade, da inaptidão, do orgulho, da soberba, da pessoa que tem pena de si, ou você se levanta e diz: sabe de uma coisa, Satanás? Não vou passar cafezinho para você a partir de hoje, não. Chorei até agora. E talvez eu continue chorando nos próximos dias. Mas eu creio na palavra de Deus que diz: aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará trazendo os seus molhos. Mesmo chorando, eu vou continuar avançando. Eu vou continuar te obedecendo, porque eu tenho um alvo. Eu tenho um prêmio para alcançar e eu vou alcançar o prêmio. Eu sei que a minha vida começou mal, mas ela vai terminar de maneira extraordinária. Eu estou vivendo agora com vocês o que há 10 anos atrás era impossível, mas eu profetizava no monte todos os dias, batia na minha cabeça a Bíblia e dizia: eu sou inteligente. Quando eu não conseguia fazer um cálculo, quando eu não conseguia escrever uma oração inteira, uma linha inteira, quando eu não conseguia gravar nada na minha cabeça, eu estava lá batendo na minha cabeça e dizendo: eu estudei 7 anos para passar no vestibular de Direito. Estou terminando. Então, o que eu quero, já me chamaram aqui, então quero saber se eu terminei. Então, o que eu quero que você entenda é: viver o propósito de Deus para a sua vida custa, vai custar tudo. Não vai custar muito, vai custar tudo. Vai custar o velho padrão, vai custar a velha pessoa, os velhos hábitos. Mas se você estiver disposto, você vai viver algo incrível, algo extraordinário, o que ninguém viveu,
o que ninguém viu, o que olhos não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para todo aquele que se esforça, que se levanta, que aceita os processos, que não entende o que está passando agora, mas acredita que tudo está cooperando para a vontade de Deus. Muitas coisas que acontecem na jornada você não vai entender, mas por isso que nós vivemos pela fé. Porque quando a gente não entende, a gente segue a jornada, continue caminhando. E sabe que no final tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, segundo não o seu propósito, mas o propósito que Deus tem para você. Jeremias 29:11 diz, o profeta, eu é quem sei, os planos que tenho para você, e são planos de paz e não de mal. Planos de fazê-los prosperar, planos de dar o fim que você espera. Que fim você espera para você? É isso que Deus tem para você. Mas não termina aí. Ele diz: vocês vão me buscar, eu vou ouvir a oração de vocês, mas eu só vou me virar para vocês quando vocês estiverem determinados a se levantar e fazer aquilo que é preciso ser feito para viver aquilo que eu tenho para vocês. Quando me buscar de todo o coração. Você está pronto? Are you ready? Yeah. Vamos orar? Espírito Santo, eu te agradeço pela vida de cada pessoa aqui nesse lugar. Agradeço pela vida de cada filho, de cada filha, cada amado, cada amada, que foi trazido e conduzido para essa live. Obrigado, Senhor, porque eu creio que aqui tem pessoas que vão mudar a sua geração, que vão mudar a sua casa, que vão mudar a sua família. Deus, tem pessoas aqui que vão descobrir uma nova pessoa que elas nem conheciam, estão entrando numa fase completamente diferente da sua vida, estão entrando, Deus, num nível de atmosfera, de governo, de autoridade, de propósito real, verdadeiro. E tem pessoas aqui, Deus, que despertaram para viver a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro propósito, aquilo para o qual, ó Deus, foi criado. Eu creio, Deus, que nesse momento o Senhor está perfazendo, Deus, o Senhor está nesse momento mudando rota de pessoas, porque pessoas ouviram a tua palavra, vão se posicionar e o Senhor vai mudar a direção, vai levar elas de novo para o lugar aonde, ó Deus, o Senhor vai fazê-los chegar ao lugar, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra de descanso, a terra da realização, a terra de milagre, de sinais e de maravilhas. Eu oro para que essa palavra não seja roubada, mas que os seus corações queimem, que eles continuem buscando ao Senhor e o conhecimento do Senhor, que eles continuem buscando e tentando descobrir qual é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para a sua vida. Todas as pessoas que estavam embaraçados em coisas, em padrões, em situações, em circunstâncias, em dores, em feridas, em choros, meu Deus, eu quero declarar que elas vão abandonar esses padrões antigos e vão começar a caminhar em direção ao propósito do Senhor para suas vidas. Pessoas que estavam carregando doenças nos seus corpos, oh Deus, por causa de mágoa, por causa de sofrimentos do passado, por falta, oh Deus, de uma visão clara, de uma alma curada e restaurada, por causa de um padrão correto. Eu declaro cura, eu declaro restauração, eu declaro, oh Deus, que destinos serão liberados nessa tarde para a glória do teu santo e poderoso nome. Eu declaro, Deus, que aqui se levanta um povo que governa e que restaura a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, outros países. Pessoas serão levantadas para viver os seus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Jaque, querida, gratidão, obrigado pela oportunidade, viu?